Já está ativo, deputado. Perfeito. Senhores deputados, então, havendo aqui o quórum, essa reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento foi convertida em audiência pública para que nós possamos ouvir a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2020 da Secretaria de Economia. Eu agradeço nesse momento a presença de todas as senhoras e senhores. Declaro aqui a continuidade de nossa reunião que já estava aberta lá na nossa sala da comissão. Agradecendo aqui as presenças dos senhores deputados que estão presentes nessa sessão. Deputado Álvaro Guimarães, deputado Chico KGL, deputado Doutor Antônio, deputado Hélio de Souza, deputado Júlio Pina, deputado Rubens Marques, deputado Thales Barreto, deputado Tiago Albernaz, deputado Wagner Neto, esses são os que sim, deputado Thales Barreto, esses são os senhores deputados que se encontram presentes neste momento nessa sala da comissão. Quero cumprimentar aqui e receber nessa sessão a senhora secretária de Economia do Estado de Goiás, secretária Cristiane Schmidt, muito obrigado por estar presente conosco nesse primeira vez, acho que na história da Assembleia, que uma prestação de contas de quadrimestre é feita de maneira virtual. Agradeço Vossa Excelência pela disposição de, nesse momento de pandemia, em que a gente passa por uma circunstância muito adversa em todos os campos da nossa sociedade, inclusive aqui no Parlamento Goiano, estar aqui presente nesse momento conosco para a realização dessa audiência. Obrigado, porque assim também tomamos todos os cuidados que precisamos. Aqui destaco a notícia há pouco que recebemos que a própria secretária Fátima Gavioli, nossa amiga, testou positivo para o Covid-19. Então, a nossa solidariedade a essa companheira e amiga que trabalha na educação. Saúdo aqui o senhor secretário adjunto da Secretaria de Economia, o senhor Francisco Servo, e também os servidores da Secretaria de Economia presentes nessa sessão, o senhor Ricardo Rezende, o senhor Alexandre Ratadani, o senhor Flávio Seixas, o senhor Dercilei Cunha, Marco Túlio Campos e Selene Nunes, todos servidores da Secretaria de Economia que acompanharão a secretária nesta audiência. Agora são 14 horas e 20 minutos. Já de plano, para a gente ser bem objetivo, eu vou passar, senhores deputados, a palavra para a prestação de contas para a senhora secretária por 20 minutos. Em seguida, nós teremos 20 minutos para questionamentos e respostas. Eu quero só informar os senhores e senhoras que nós temos que ser muito obedientes ao tempo, porque esse sistema que nós utilizamos para as sessões remotas, ele não permite que a gente passe do horário, porque às 15 horas em ponto o plenário tem que ser aberto, então, portanto, até antes de 14h59 nós já devemos ter encerrado essa sessão para abrir o plenário. Então, eu queria pedir à secretária que fosse bastante, como ela sempre é, bastante atenciosa ao tempo, falei com ela hoje mais cedo sobre isso, para que a gente possa favorecer um tempo de questionamentos aos senhores deputados. Eu queria só informar aos deputados que qualquer questionamento dos senhores, eu somente aceitarei inscrições pelo chat. Quem quiser fazer uma pergunta, anuncie no chat. Quando terminar a exposição da secretária, eu vou direto para as perguntas, sem mais delongas. Então, com a senhora, a palavra secretária por até 20 minutos. Bom, muito obrigada pela honra de estar aqui mais uma vez, pelo esse convite. Para mim é sempre um momento muito, muito bom e muito oportuno para estarmos todos juntos aqui debatendo um tema que é extremamente relevante, que é o orçamento do Estado de Goiás, que todos sabem já vinha muito debilitado e com essa pandemia realmente não vai estar sendo muito bem demonstrado nessa prestação de contas, mas ele realmente teve um baque muito forte. Eu vou falar rapidamente depois, ao longo da minha explanação, alguns pontos pontuais sobre como é que a pandemia está nos afetando. De maneira... Vocês estão todos com a minha apresentação? O Ricardo pode subir com a apresentação? Que eu acho que ela vai ficar mais rápida. Está disponibilizado para mim compartilhar. Em todos os gabinetes, secretária, mas a senhora pode fazer a apresentação na tela aqui também para a gente. Não, tudo bem. Eu tenho ela aqui, se todo mundo tiver a apresentação, aí eu falo e todo mundo fica acompanhando nos seus gabinetes e está tudo bem.
Então, vamos lá. Os principais resultados do nosso REREL, que é o nosso relatório resumido aí do exercício orçamentário aí do segundo bimestre de 2020, portanto, ele abarca janeiro a abril de 2020, o que, de alguma maneira, não pega todo o conjunto da obra aí da questão da pandemia, mas se nós observarmos aí os pontos principais que eu vou falar hoje, a gente teve um resultado orçamentário superavitário, muito embora eu vou mostrar para vocês que o desenho não é tão bonito quanto parece, ou seja, a gente tem um resultado orçamentário superavitário por questões circunstanciais da questão do ano passado, a gente ter tido aquela folha que tivemos que passar de maneira alta, elevada, porque pagamos DEA de 2018, então, portanto, esse resultado é superavitário, na verdade, ele tem que ser colocado com um asterístico aí. Um resultado primário também superavitário em 0,42 bilhão, uma RCL de quando você pega os 12 últimos meses até abril de 2020, está ao redor de 25 bilhões, as vinculações de educação e saúde estão praticamente já dos seus limites do liquidado, ali, né? Só lembrando, educação, a vinculação é 25% e de saúde 12%, a gente já está quase chegando nos limites, e o déficit previdenciário, infelizmente, ele continua crescendo a uma taxa extremamente elevada, mesmo com a reforma da Previdência. Tivemos aí, sim, uma melhora no número no mês de abril, por conta da noventena, ganhando nesse saldo aí da reforma da Previdência 25 milhões, o que ajuda a ter gastos aí com a saúde e até mesmo no pagamento dos ativos, mas se nós pegarmos esse 1,22 bilhões aí que tem aí do déficit da Previdência, como ele representa aí 4 meses, se nós multiplicarmos por 3, a gente vai chegar em algo ao redor de 3 bilhões e 66, né? 3,66 bilhões, e isso aí nada mais do que um valor a maior do que o ano passado, em 800 milhões ao redor, né? Então, é só para lembrar que o déficit da Previdência ele continua crescendo de maneira muito, muito preocupante, mesmo com a reforma da Previdência. Então, quando nós vamos lá para a página 4, em que temos ali o resultado orçamentário, notem que, apesar das receitas ficarem muito próximas, a despesa ela caiu, mas ela caiu por quê? Ela teve essa queda aí de 9,28 para 8, porque nós, ano passado, tivemos que pagar aí, começando a pagar aquele parcelamento da folha de pagamento de 2018 que não havia sido paga. Então, por isso é que parece que as nossas despesas tiveram uma queda exacerbada. No fundo, se a gente tenta fazer tudo por competência, a gente vê que, no resumo da ópera, a gente continua com um orçamento extremamente amarrado, e nossas despesas obrigatórias, elas continuam sendo obrigatórias e a gente não tem como eliminá-las, né? Lembrando que as despesas obrigatórias representam aproximadamente 97%, 98% do orçamento que o governador tem para gastar. Se nós passarmos aí para a questão do balanço orçamentário por tipo de despesa, a gente vai perceber que, apesar das despesas liquidadas e empenhadas terem decaído, o que é muito bom e muito positivo, isso foi todo um esforço que está sendo feito de todos os secretários, de toda a administração do governador Ronaldo Caiado, nossas despesas pagas, elas aumentaram, o que mostra aí uma excelente execução financeira que estamos fazendo. Então, a gente está conseguindo diminuir restos a pagar de alguma maneira, a gente está conseguindo, mesmo aí com essa queda das despesas liquidadas e empenhadas, a gente está tendo um aumento nas pagas porque a gente tinha uma dívida de curto prazo muitíssimo elevada. Quando vamos para a receita corrente líquida, a gente nota nesse slide, isso aqui vale comentar que são 12 meses. Tá? Então, quando a gente pega os 12 últimos meses, a gente tem um aumento, que é na última linha, de quase 12%. Tá? Mas vale fazer uma observação que não está nessa apresentação, mas que vale todos os nossos queridos deputados terem esse conhecimento, que se nós olhássemos somente esse ano de 2020, de janeiro a março,
caros deputados, nós teríamos tido um aumento de 443 milhões na nossa receita corrente líquida comparativamente a 2019. Quando veio a pandemia, em abril, tivemos uma queda expressiva de 325 milhões, que foi uma queda de quase 16,5%, e quando veio maio, foi uma queda maior ainda, uma queda de 424 milhões, uma queda de 20%. Portanto, nesse período de abril e maio, nós temos aí um somatório de queda de arrecadação de receita corrente líquida comparativamente a 2019 de 749 milhões. Isso aí é um valor absurdamente alto para um Estado que está precisando de receita para pagar as suas obrigatórias. Quando a gente pega aí o acumulado no ano de janeiro até maio, portanto, a gente já tem um saldo negativo de 306 milhões, que é uma queda de 3%, ao redor de 3%. Então, o que eu quero alertar aqui, para ficar claro para todos os deputados da nossa dificuldade do Estado, é o seguinte: em maio e em abril, nós tivemos uma queda de 750 milhões, volto a dizer, tá? É 749, mas para ficar na cabeça o número redondo, 750 milhões. Se nós pegarmos a ajuda financeira da União, que está vindo pelo PL 179, que é o 173, desculpa, nesse PL nós teremos 4 parcelas de 285 milhões. Se nós somarmos, que vão chegar agora, uma delas vai estar chegando agora, nesse mês, ou seja, bem atrasada, porque nós já estamos 2 meses sangrando, ela vai chegar atrasada, mas vai chegar num bom momento. A gente quer essa ajuda definitivamente. Mas se nós somarmos 2 meses dessa ajuda, ela vai dar 570 milhões. Ou seja, a gente vai estar a menor ao redor de 200 milhões. É só para indicar que essa ajuda que está vindo, ela é muito bem-vinda, graças a Deus ela está vindo, mas ela está a menor do que a receita de 2019 em quase 200 milhões. Isso é muita coisa para um Estado em que está contando milhão a milhão para poder ver se consegue pagar a sua folha de pagamento, que é a nossa maior obrigação. Só lembrando que 90% da nossa receita líquida do Tesouro, né, que é o que fica com o governador, essa receita, a folha de pagamentos, ativos e inativos e pensionistas, ela representa ao redor de 87% disso. Então, é muita coisa. A nossa sorte foi que nós conseguimos suspender a dívida, porque se nós não tivéssemos conseguido a suspensão dessa dívida, nós estaríamos agora com um problema gigantesco, que é o problema do Rio Grande do Sul, agora não está conseguindo pagar sua folha de pagamento, Minas Gerais e outros estados que estão tão ruins quanto o Rio Grande do Sul. Então, nós temos que dar graças a Deus que nós temos essa liminar do STF. Quando a gente olha o resultado previdenciário, apesar dos números aqui estarem parecendo maravilhosos, porque parece que está tudo caindo aqui, né? A gente está com um déficit que está caindo, está com uma despesa que está caindo, uma receita que está caindo, mas só para lembrar que isso aqui está acontecendo somente pelo desajuste que tivemos ano passado, que tivemos que pagar uma folha adicional que inclui os inativos e pensionistas. Porque se nós pegarmos o dado, que um dia, viu, deputado Carlos, eu faço questão de fazer essa apresentação para os senhores de como é que está a nossa Previdência, os números da Previdência abertos, para que todo mundo tenha isso muito claro. Se a gente pegar esse ano da Previdência, se pegarmos uma média, né, de janeiro, fevereiro e março, nós estaríamos tendo um incremento no déficit do ano passado ao redor aí de uns 30 milhões, e por conta da reforma da Previdência, isso caiu, aí teve uma caída nessa média para 25 milhões, porque nós tivemos uma entrada agora adicional de um determinado montante e que conseguiu diminuir a queda do déficit, ou seja, aumento do déficit a gente vai ter, como eu mostrei na primeira página, a gente vai ter um aumento de aproximadamente 800 milhões. Se nós não tivéssemos feito a reforma da Previdência, provavelmente esse número ia ser aí o dobro.
Então, a gente tem que também agradecer a todo mundo, a todos os deputados e a todo o Executivo que teve a coragem de fazer a reforma da Previdência, porque, caso contrário, quem não iria receber os salários seriam os próprios servidores da ativa. No resultado primário, como nós podemos observar, pago, aqui é no critério do pago, tá? As nossas despesas pagas, como eu havia comentado anteriormente, elas aumentaram. Né? Elas aumentaram porque a gente melhorou a nossa execução financeira, lembrando que o liquidado e lembrando que o empenhado, as despesas tinham caído, né? Então, quando a gente olha ali, faz uma abertura das nossas despesas primárias, que elas tiveram esse aumento de 12%, a gente vê uma coisa muito boa, que é o lado direito da tabela de vocês. Primeiro, que quando a gente tem restos a pagar que não tinham sido processados, ou seja, que não tinham sido liquidados, diversos casos foram cancelados. Tá? E outros, quando a gente pode ver os pagos, aqueles que foram liquidados, a gente está pagando ali. Tivemos um aumento de 40% comparativamente ao ano anterior. Ou seja, nós estamos pagando alguma coisa de resto a pagar, o que a gente pode pagar, ou seja, a gente deve, a gente vai pagar. Agora, a gente aí, de novo, se nós entrássemos no RRF, isso aí daria um salto. Por quê? Porque quando a gente entra no regime de recuperação fiscal, a gente vai poder ter crédito, tomar crédito para poder pagar, liquidar, fazer leilão de restos a pagar. E aí a gente vai estar diminuindo brutalmente a dívida de curto prazo do Estado, pagando todos aqueles que prestaram serviços ao Estado e que, de fato, o Estado precisa honrar com todos esses pagamentos. E a gente quer honrar. O nosso problema é falta de dinheiro. Então, se nós entrarmos no RRF, a gente toma o dinheiro emprestado e a gente, então, faz um leilão de restos a pagar e consegue, então, pagar todos aqueles que fizeram gentilmente um serviço para o Estado e o Estado diminuir a sua dívida de curto prazo. Quando a gente passa para as receitas primárias e as despesas primárias, então a gente nota que as receitas primárias tiveram um aumento pequeno, um aumento de 1%, e já na página 10 a gente tem um aumento aí de 12% nessas despesas. E o que aconteceu nessas despesas aí? O que aconteceram nessas despesas? Porque esse aumento, pode passar para o próximo slide, Carlos, por gentileza, que a parte das despesas primárias, que tem a parte das despesas correntes ali. Pessoal e encargos continuam crescendo. Então, vejam bem, meus caros, a gente não tem feito promoção, a gente não tem feito progressão e ainda assim pessoal e encargos têm aumentado. E tem aumentado por quê? Número 1, previdência, ou seja, o déficit da previdência continua aumentando. Número 2, a gente tem, por decisão judicial, a gente precisou colocar mais pessoas dentro do Estado. E isso, né, que foram os concursos da GAMP, por exemplo, de 2006, então essas decisões fazem inchar a máquina pública, a gente tem que colocar mais pessoas dentro da máquina, de maneira que talvez não condizente com as necessidades de 2020, dado que esse concurso foi feito em 2006, né? E mais uma vez, onerando a folha do Estado. Então, assim, a gente precisa sempre tomar decisões. A folha, ela é uma mistura de remuneração com quantidade. Se nós temos falta de servidores, então nós não podemos mexer no valor. Agora, se nós achamos que temos uma quantidade suficiente de servidores, então a gente pode mexer no valor. Então, a folha de pagamentos ela vai variar de acordo com a quantidade de servidores, com o valor que a gente remunera esses servidores, tá? Entendendo que cada servidor são pessoas, são profissionais que são muito benquistos, que a gente quer preservar, e esse governo está fazendo de tudo para continuar pagando dentro do mês, porque isso a gente entende que é o melhor que se pode fazer, é o melhor reconhecimento ao serviço dos nossos queridos servidores, é tentar você fazer o pagamento dentro do mês. E é isso que nós estamos tentando fazer de maneira aqui diária, ou seja, a gente chega aqui, a gente está tentando ou fazer aumento de receita de alguma maneira, com nossas operações, tentando diminuir sonegação, tentando botar sistemas para tornarmos cada vez mais céleres na nossa arrecadação, e
por outro lado, também, na parte das despesas, temos câmaras de gastos para conter os gastos. A Câmara de Gastos tem atuado de uma maneira tão brilhante que, ao longo desse período, desde que ela foi criada, já conseguimos conter, dentro da Câmara, aproximadamente 12 milhões, o que, para a gente, é algo muito, muito relevante. Então, passando mais adiante ali, que meu tempo já está acabando, o resultado nominal, a gente vê que, vamos olhar a dívida consolidada, que eu acho que ele é o principal. Reparem que a dívida consolidada, ela aumentou, porque a gente tem uma suspensão da dívida, a gente tem a gente não está pagando aí os nossos juros, mas quando você pega ela com relação à RCL, ela teve uma diminuição. No entanto, a nossa dívida consolidada líquida também teve um aumento. Quando nós olhamos o resto a pagar, quero só fazer uma menção aí importante. Tudo que a gente inscreveu lá em 31/12, a gente tem ali embutido 1,12 bilhões de dívida. Isso quer dizer que, se a gente fizer a comparação sem essa dívida suspensa, fazendo a comparação com o número 3,13 de 2019, nós diminuímos 3,52 de 1,12, que é a dívida suspensa, a gente chega num valor de 2,40. Esse valor de 2,40 bilhões, ele é um valor inferior ao restos a pagar inscritos, que é de 3,13. Isso quer dizer que nós estamos melhorando substancialmente a nossa execução financeira. Como vamos para os nossos mínimos constitucionais, a gente vê, como já tinha falado anteriormente, no quesito liquidado, a gente já está praticamente aí com uns 25%, tá? No quesito empenhado, estamos muito além, inclusive, tá? No que toca aí o Fundeb, a gente vale sempre lembrar que, apesar de nós termos tido um aumento nos nossos recebimentos de 3% aí dos recursos, a gente teve que fazer uma transferência aí também maior, e o nosso resultado aí tem um resultado que ele é negativo, como sempre, tá? E ele tem crescido. Então, quando a gente olha sempre nas receitas que tivemos um aumento de transferência do Fundeb, podem ter certeza que a gente vai ter que ter um repasse, uma transferência para o Fundeb maior, tá? No mínimo constitucional, já falei da educação, pode passar para a saúde, por gentileza, a gente já está quase chegando aos 12%, porque nós estamos gastando muito com a saúde. Quando vai para o RGF, que é o outro relatório que temos, os pontos principais são, número 1, o slide 13 ou 12, não sei, não consigo ver o número aqui direito, pode passar mais um, por gentileza? 17, os lados 17, a gente nota o seguinte, esse é o cuidado que temos que ter. No acumulado de 12 meses, nós tivemos aí o limite de despesa com o pessoal, ele está em 49,92%, é o limite do executivo, que está acima do seu limite máximo, que é de 48,60%. Nós temos aí um problema seríssimo com o pessoal, ele não é fácil de lidar, porque nós precisamos aí darmos sinalizações de quando serão as promoções dos nossos queridos servidores, e a gente não consegue ter exatamente essa luz devido a toda essa incerteza por conta da nossa despesa com o pessoal, que já está num limite exacerbado. Ele já passou aí aproximadamente 325 milhões aí até agosto, e aí, se você pegar o Poder Executivo, encontra-se em quase 1 bilhão acima do limite prudencial, que seria de 46% aí. Então, ou seja, a gente tem que fazer um ajuste com o pessoal grande, e isso tem sido um problema. No próximo slide, a dívida consolidada líquida, eu já falei, portanto, não vou falar. No próximo, a gente tem toda uma série histórica aí, desde junho, com a suspensão da dívida de pagamento. Faço questão de colocar essa tabela para dar total transparência a toda a sociedade, aos nossos queridos deputados, de como estamos. Então, se nós tivermos que, se nós não entrarmos no RRF, se nossa liminar for suspensa, aqui vale o comentário, é muito sério. Nós teremos que pagar quase 2 bilhões. 2 bilhões na lata. E aí podem falar, não, vamos no seguinte, não paga não. Não existe isso, porque o que a União faz é ela diminuir e deduzir das nossas transferências. Então, a gente vai receber um valor a menor de qualquer maneira. Então,
no nosso entendimento da Secretaria da Economia, é muito claro, o melhor para o Estado de Goiás, para que a gente continue pagando em dia os servidores, é nós entrarmos no RRF. Isso vai ser melhor para a sociedade goiana, porque vai dar uma alternativa para que o governo possa ter margem fiscal para fazermos investimentos para a sociedade, para fazermos aí, entregarmos serviços públicos aos 7 milhões de goianos e, além disso, pagarmos em dia a nossa folha. Depois aqui, o último comentário, e aí termino minha apresentação, é que essas garantias e contragarantias que nós estamos aumentando aqui, eles dizem respeito a Saneago e ponto final, ou seja, não tem nenhuma outra operação de crédito sendo feita, ou seja, a garantia e contragarantia diz respeito a operações que a Saneago tem feito e que a gente tem dado garantias para ela, e no próximo slide vai mostrar que em 2020 nós não tomamos empréstimo nenhum. E o empréstimo que tinha sido lá tomado, crédito, né, o crédito lá, as operações de crédito de 2019, dizem respeito aí à última parcela do Profis. Com isso, doutor Carlos Cabral, muito obrigada, termino por aqui e aguardo aqui algumas das observações, sugestões e questionamentos dos nossos queridos deputados. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária. Obrigado pela gentileza de contribuir conosco no tempo. Essa dinâmica virtual aqui, ela nos obriga a isso. Eu abri aqui os espaços para as inscrições através do chat. Não recebi nenhuma inscrição dos senhores deputados para falarem com a senhora. Então, assim sendo, eu considero prestadas as contas do primeiro quadrimestre e, mais uma vez, pergunto aqui aos senhores deputados se algum dos senhores quer fazer alguma observação ou questionamento, e se inscrevam pelo chat, por gentileza. Vou dar aqui alguns segundos. E, olha, para mim é uma honra estar aqui sendo a primeira secretária a estar participando dessa cerimônia, dessa prestação de contas, que para mim é sempre uma cerimônia, né? Estar aqui com os senhores, e de maneira virtual, que para mim é a maneira do futuro. A gente está agora começando aqui uma nova maneira de interação, né? Muito ruim, que é no meio de uma pandemia, mas, de qualquer maneira, é uma forma que aumenta a produtividade de todos nós, servidores públicos. Então, muito obrigada, viu, doutor Carlos Cabral? Verdade, é muito diferente do tradicional, mas, enfim, também acho que é o futuro. Eu concedo aqui o espaço para a pergunta para o deputado Álvaro Guimarães por até 1 minuto e meio. Presidente, boa tarde, muito obrigado. Não é uma pergunta, é justamente os agradecimentos à nossa secretária que tem se mostrado uma goiana, né? Ela que veio lá do Rio de Janeiro e entrosou rápido aqui, não só com a economia do Estado, mas com todos nós, principalmente aos deputados, que sempre vai ao seu gabinete. E eu tenho só que elogiar e dizer muito obrigado, secretária, por tudo que o senhor no Estado de Goiás, pela sua eficiência, pela sua falou coisa que não pudesse resolver. E por isso, na condição de deputado e líder da minha bancada, do Democrata, na Assembleia Legislativa do Estado, da senhora, e cumprimentando a senhora, quero cumprimentar toda a sua equipe, que é eficiente também. Que Deus te proteja e cuidado, a gente te cuida. Tá? O vírus está por aí, viu? Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Eu concedo a palavra por até 1 minuto e meio ao deputado Wagner Neto e, ao final dos questionamentos, eu concedo a senhora, secretária, para as respostas. O deputado Wagner Neto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretária, nobres pares. Bom, secretário, primeiro quero parabenizar pela explicação. Apesar de ter sido um pouco rápido, a gente está tentando aí. Mas, assim, eu quero fazer duas perguntas. Primeiro, você falou que houve uma diminuição da receita. Automaticamente, a diminuição da receita do Estado, o índice para gasto por folha, que
que a senhora mesmo falou, foi de 48,6%. Então, e a despesa ela fica fixa. Então, isso aí, esse é um problema que não é somente por conta da alta despesa que nós temos com folha, mas também porque a receita nossa caiu. Se teria alguma outra forma de rever, ou se o Estado realmente vai ter que abaixar esse índice, se por conta do momento de pandemia que nós estamos vivendo, esse índice pode ser alterado. E em relação à RRE, por que você vê que a única saída que nós temos hoje é a RRE, de fato, diante do que nós estamos vivendo? Muito obrigada, deputado Wagner. Só um segundo, secretário. Só um segundo. Senhores deputados, são 14 horas e 47 minutos. Eu não tenho mais nenhuma inscrição, então eu vou passar para a secretária fazer as duas respostas e nós precisamos encerrar em seguida para a abertura do plenário. Esse modelo virtual não favorece que a gente tenha um pouco mais de tempo para permanecer aqui. Então, eu já vou passar direto para a secretária para ela fazer a resposta às duas intervenções e, em seguida, nós já vamos encerrar. Mas eu queria também, secretária, deixar aí um questionamento para a senhora, aqui como presidente dessa comissão, que eu tenho certeza que todos os deputados se perguntam a todos os momentos sobre isso, porque eu tenho sido questionado seguidamente em relação às emendas parlamentares, se há previsão para o pagamento das emendas, tendo em vista que vários deputados já apontaram aqui para a comissão que já cumpriram toda a parte processual e documental na saúde e na educação, se há uma previsão de pagamento, mesmo com essa dificuldade financeira, se há essa previsão. Então, concedo para a senhora até 5 minutos para as respostas. Muito obrigada, deputado Carlos Cabral. Obrigada, deputado Wagner Neto, pela oportunidade de me explicar um pouco melhor aqui, né? E realmente eu concordo com o senhor, foi muito rápida. Eu gostaria de ter ficado um pouco mais de tempo para poder falar um pouco mais dos dados, né, nas suas minúcias, mas eu faço questão de que, se algum deputado tiver alguma dúvida com relação a algum número, por favor, venha ao meu gabinete, independentemente de partido. Qualquer deputado é super bem-vindo aqui na Secretaria da Economia e quero sempre explicar de maneira muito clara e transparente todos os números. E, aliás, faço aqui uma propaganda do nosso aplicativo. Não deixem de dar o download na Secretaria da Economia, um aplicativo online que tem, e que ali vocês vão poder ver diariamente os nossos boletins de receita. Então, vamos colocar mais boletins, o boletim fiscal também já está saindo. Então, temos ali também o De Olho na Bomba, que é o nosso novo Abasteça Mais, né, que é o antigo De Olho na Bomba, e que está sendo muito utilizado. Então, eu faço questão que vocês utilizem. E, se tiverem qualquer sugestão que a gente possa agregar ao aplicativo para servir a sociedade, por favor, venham a gente, porque o que a gente quer é poder servir melhor ao público. Então, a gente tem isso como nossos valores aqui: transparência ativa, desburocratização e servir ao público. Então, é isso que a gente quer fazer, e o aplicativo vai nessa direção. Então, explicando aqui a primeira pergunta que foi feita com relação ao percentual de pessoal. Isso aí é um percentual legal, ele está na lei da responsabilidade fiscal, e ali a gente não pode mexer esse percentual, porque ele é um percentual que é sempre vis-à-vis, ou seja, ele é comparativo à receita do Estado, no caso, como receita corrente líquida. Tá? Então, esse é um percentual que não se muda, ele é em lei, é uma lei complementar, tanto federal, então a gente não consegue mudar esse parâmetro. Mas note o seguinte, que eu acho que essa que é talvez o que eu quero enfatizar mais. A situação de Goiás com relação a pessoal, ela já estava ruim mesmo antes da pandemia. Antes da pandemia, nós não nós já havíamos extrapolado esse limite. O Estado de Goiás, e, em particular, o Executivo. Então, esse já é um problema que já vem de antes. Tá? Quando você teve a ADI 6129 do STF, que suspendeu cautelarmente a emenda constitucional 54 e 55, em que vocês excluíam da despesa total de pessoal os gastos com pensionistas e o imposto de renda dos servidores públicos estaduais, então a gente já passou a ter um problema de maneira muito grave. Então, esse valor a gente não tem como mexer. E aí, com a pandemia, essa receita, de fato, caiu ainda mais, piorando mais a nossa situação, mas o fato é que ela já vinha de antes. Esse é o número 1. Número 2,
e aí eu acho que é um ponto extremamente relevante, deputado Carlos Cabral, e aí a gente pode fazer algo que nós queríamos ter feito lá atrás, até dei essa ideia, de chamarmos aí, agora o Mansueto está de saída, mas eu acho que a gente poderia fazer uma audiência com pessoas prós e a favor do RRF, para fazer uma audiência pública, para podermos debater melhor esse assunto. Do ponto de vista da Secretaria da Economia, para a gente é muito claro o seguinte, o RRF, ele nos dá ali duas coisas importantíssimas. A primeira é que é a suspensão da dívida. Tá? Então, com essa dívida suspensa, a gente consegue, de alguma maneira, tentar se organizar como a gente está fazendo o nosso fluxo de caixa. Se não fosse pela suspensão dada cautelarmente pelo STF, a gente não teria conseguido hoje fazer o que a gente conseguiu fazer, porque, afinal de contas, são aproximadamente 2,5 bilhões de reais que a gente teve no ano de 2019, se pegar anualmente, esse é um valor substantivo. Então, o primeiro ponto é esse, ou seja, a gente continuaria com a nossa dívida suspensa para poder nos arrumarmos aqui, arrumarmos o nosso fluxo de caixa. E número 2, que é ainda mais importante, nós temos aqui um restos a pagar, ou seja, o Estado deve, tem contratos com pessoas que fizeram contratos com o Estado, e o Estado deve ao redor de 3,5 bilhões de reais. Essa é uma dívida de curto prazo, isso é restos a pagar, ideia. Então, a gente só vai poder conseguir ter dinheiro para pagar isso se a gente tiver recursos. E a gente conseguiria, dentro do RRF, ter crédito para fazermos um leilão de restos a pagar, o que seria sumamente salutar, não só para o Estado, mas para aquelas pessoas que fizeram um contrato com o Estado e que estão aí aguardando um pagamento do Estado de Goiás. Então, para que o Estado de Goiás não fique como caloteiro aí, que não fique pagando o que deva, né? A gente precisa pagar o que deve, mas o problema é que a gente não tem dinheiro. Então, o RRF nos daria essa possibilidade, ou seja, nós poderíamos tomar crédito e, além disso, nós teríamos nossa dívida suspensa. Parece que são dois itens que não são tão valorados por algumas pessoas, mas eles são sumamente necessários para que, por exemplo, eu esteja conseguindo passar os duodécimos para todo mundo, para que eu esteja conseguindo pagar os servidores do jeito que a gente paga. Então, de fato, é um ponto crucial, a nossa entrada no RRF, que eu espero que a gente consiga fazer isso em algum momento antes de setembro, que é quando nossa liminar cai. E, por último, com relação às emendas aqui direcionadas para... primeiro, que são as emendas parlamentares direcionadas para a saúde, não é isso, deputado Carlos Cabral? Não é isso? Está dando o quê? Ah, sim. Tá, e estou recebendo aqui a notícia aqui que elas já estão sendo gestionadas para serem pagas. Tá? Então, assim, não tem nem nada que esteja dizendo que a gente não vai pagar, não. Diga. A informação lá da saúde e da educação é que muitas já estão com os processos todos formalizados, porém, estão aguardando que a Secretaria de Economia autorize o pagamento. Tá, a notícia que nós temos aqui é que a saúde e a educação ainda não enviaram os documentos. Assim que enviarem os documentos, a gente já tem tudo separado para poder pagar, ou seja, o dinheiro está reservado para as emendas, mas nós só podemos pagar quando tivermos a documentação. Se a documentação, como está sendo dito ao senhor, que já foi encaminhada à Secretaria da Economia, faço questão de que o senhor me passe aí os números 6, porque a gente não tem esses números aqui com a gente, porque a gente ainda não recebeu esses documentos. Tá? Mas assim que recebermos os documentos, claramente já temos as emendas separadas para fazermos os pagamentos. Então, não teremos nenhuma dificuldade de pagamento em razão da pandemia do Covid-19. Não, até porque são dinheiros relacionados à saúde, né? A grande maioria. Então, são dinheiro que é o dinheiro que a gente tem que usar. Como vocês puderam verificar, a gente já está praticamente já alcançando agora, no mês de abril, aí os 12% de liquidados da saúde. Tá? Isso aí quer dizer, o gasto que está sendo feito com saúde, ele é realmente muito grande para as possibilidades do Estado. Tivemos aqui
alguns recebimentos de recursos extras? Tivemos ajuda federal, tivemos, inclusive, doações à Lego, graças a Deus, aí agradeço aos senhores que fizeram uma doação de 10 milhões para a saúde, que já entrou fundo a fundo, tá? Entrou lá para a saúde, ou seja, a saúde teve doações e essas doações elas estão sendo utilizadas especificamente em saúdes. Aliás, é outra coisa que nós estamos fazendo no nosso orçamento, a gente está dando transparência, botando todo o orçamento de maneira muito clara, para que todo mundo tenha visibilidade para saber que tudo que está entrando para a saúde vai ser gasto com saúde. Tá? Tudo que é para ser usado com determinadas finalidades vão ser usados para finalidades específicas. Tá? Então, isso é outro ponto também que, mais para o fim do ano, essa clareza vai ficar, vai vir à tona, ou seja, vai vir a público para ficar muito claro para todo mundo, porque a gente está fazendo essas reformas dentro do orçamento para que isso fique muito claro, que hoje talvez não fique tão claro, mas vai ficar claro da maneira que nós estamos colocando dentro do orçamento, tá? Perfeitamente. Secretária, eu vou interromper a senhora só um segundo, porque há uma questão de ordem solicitada pelo deputado Vinícius Cerqueira, e vou passar a palavra ao deputado para fazer seu questionamento. Senhor presidente, boa tarde aí à secretária. Senhor presidente, até foi um pedido meu aqui para com o presidente Lissauer, para que nós possamos aí continuar na comissão aí da prestação de contas aí, junto com a secretária Cristiane Schmidt. Devido a essas questões aí, é um momento importante para a casa, um momento importante que nós vivemos, e também sobre as questões das emendas, eu sei que outros deputados têm dúvida, eu mesmo daqui a pouco vou fazer algumas perguntas, então eu vou abrir aqui daqui a pouco a sessão aqui no plenário e já vou encerrar e suspender a sessão para amanhã, para que nós possamos continuar na Comissão de Finanças aí junto ao presidente de Vossa Excelência, ok? Perfeitamente, deputado. Então, só passar o informe aqui aos demais deputados. Senhores deputados, segundo a informação dada agora pelo deputado Vinícius, nós teremos mais um tempo, a sessão plenária hoje não será aberta, então estou aqui aberto ao recebimento de questionamento de Vossas Excelências. Então, como nós vamos continuar aqui a sessão, estou aqui aberto para novos questionamentos. Presidente. Perfeito. Presidente, Deputado Alvo, Vossa Excelência. Pela ordem. O que aconteceu que não teremos a reunião plenária? Muitos processos seriam discutidos e votados. O que aconteceu? Pode me explicar, Vinícius? Álvaro, devido aqui a própria prestação de conta, e foi como um acordo com o presidente Lissauer, para que nós possamos continuar aí amanhã, a pauta está enxuta, não tem muitos processos, e para a gente continuar aí na prestação de conta, e logo posterior, amanhã, a gente realiza a pauta aqui para enxugar tudo que tiver, tá certo? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Wagner Neto. Wagner Neto. Presidente, é só porque Vinícius, vai ter que registrar a presença na sessão ou não? Como é que vai ser? Não há necessidade não, deputado. Nós já vou só abrir aqui, já vou encerrar e suspender para amanhã no horário regimental. Você pode realizar. Então, senhor presidente, só licença rapidinho. Questão de ordem, presidente. Eu quero fazer uma pergunta à secretária. Só para mim. Senhor, para conceder a excelência, só finalizar aqui com o deputado Vinícius. Deputado Vinícius, só para cumprir aqui o regimento, então eu estou deixando de abrir a sessão aqui ordinária no plenário, deixo de abrir a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário e dia regimental. Então, continue aí na presença na batuta de Vossa Excelência. Muito obrigado. Perfeitamente. Obrigado, deputado. Questão de ordem, Vossa Excelência. Questão de ordem, não. Concedo o espaço para pergunta a Vossa Excelência, deputado Thales Barreto, por 2 minutos. Boa tarde, parlamentares, amigos, em especial a toda a equipe da Secretaria de Economia, mais em especial ainda a secretária Cristiane, que a gente vê que busca fazer um bom trabalho, mesmo com as dificuldades. Eu acho que um bom resultado que eu fiz questão de pontuar foi em relação ao novo incentivo fiscal dado pela equipe nova da economia. Eu acho que nós temos o fomentar, o produzir, agora nós temos o Pro Goiás, né?
que com certeza vai ser uma boa forma de incentivo, que Goiás precisa de empresa, secretária, ainda mais nesse momento difícil. Eu vi que a senhora está muito preocupada com previdência, essa despesa de a entrada ser menor do que a saída, o Tesouro aportando, e nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? E nós estamos vivendo outras dificuldades. Eu, por sinal, caminhei para a senhora um projeto importante que foi relatado pelo deputado Vinícius, referente a uma ajuda de custeio, de custo, uma ajuda emergencial para a cultura, porque eles estão sentindo, a gente tem um fundo de cultura que poderia dar esse suporte, e juntamente nós vivemos outro problema sério do esporte, as pessoas que levantaram a bandeira do Estado, não só fora do Estado de Goiás, mas no mundo, que estão passando muitas dificuldades. E nós temos lá o fundo da Lei Pelé, que hoje deve ter quase 20 milhões parado lá, porque até um ano e 6 meses, infelizmente, a Secretaria de Esportes que foi criada não teve nenhum tipo de atividade. E a gente poder ver, eu faço duas perguntas. Da forma que está indo a economia e até mesmo o posicionamento do governo em deixar fechado a economia e mantendo muitos PJs, muitas pessoas jurídicas sem poder funcionar. E isso não paga imposto. Nós estamos correndo isso de a partir de quando não fechar as contas para pagar o mínimo que é o funcionário público e fazer as despesas. O tempo, deputado. Perfeitamente. Senhores deputados, eu vou passar a palavra agora para a resposta do questionamento da secretária Cristiane Schmidt. Se alguns dos senhores quiserem fazer inscrições, o chat continue aberto para novas inscrições. Secretária, a palavra com a senhora para responder o questionamento do deputado Thales Barreto. Muito obrigada, Thales, pela pergunta, porque, de fato, eu estou completamente concordando com você que a sociedade sofre enormemente, né? Não é só os goianos, não é só o pessoal da cultura, não é só o pessoal do esporte, é também o pessoal do varejo, é também, enfim, todas as pequenas e grandes empresas, pequenas e médias empresas. As grandes empresas, graças a Deus, teve um suporte aí maior do governo federal, com a abertura aí com o Banco Central diminuindo o compulsório, tomando algumas medidas que favorecessem aí que os bancos emprestassem dinheiro para eles. Tomaram dinheiro a um valor um pouco mais alto, mas conseguiram tomar para o seu fluxo de caixa. Nós vemos também as medidas emergenciais que a Caixa Econômica Federal, que a União também está tomando com R$600, e que provavelmente vai, inclusive, continuar com esse programa por mais 2 meses, é o que a gente tem escutado, talvez com valor menor, não se sabe. Estamos vendo aí a União aumentar o seu gasto primário, eles iam ter um resultado primário de menos 124,1 bilhões, e agora a ordem de grandeza do déficit primário está em menos 900 bilhões, o que representa aí 10% do PIB, o que é realmente algo abissal. Então, a gente está vendo a União se deparando, ou seja, em consonância com o que o mundo está fazendo, de aumentar a sua dívida bruta, aumentar o seu déficit primário, estão fazendo isso também para justamente tentar diminuir toda esse sofrimento da população, que eu sei que é grande. A gente vai ter aí uma taxa de desemprego da sociedade que pode chegar ao redor de 20%, né? Uma taxa de desemprego não antes vista aí desde pelo menos desde os 1998, que eu estudo essa série, e, de fato, essa é uma taxa de desemprego que é alarmante, com muitos informais, com a economia formal diminuindo. Então, ela é muito preocupante. O problema dos estados e municípios, e aí inclui os municípios também, e não só os nossos 246, mas de todo o Brasil, dos mais de 5.500 municípios, a gente não consegue nem imprimir dinheiro e a gente não consegue emitir dívida. Então, a gente depende da União, né? Então, esse é um problema nacional, esse é um problema mundial, né? Em particular, esse é um problema nacional, e esse é um problema nosso, daqui de Goiás também, que a gente tem que tentar lidar da melhor maneira possível, e é o que a gente está tentando fazer. Ou seja, tem aí já o último decreto, com vários protocolos sendo
colocados. Temos aí um resultado da UFG dizendo que as medidas tomadas pelo Estado pelo menos salvaram aí mais de 2.000 vidas. Isso aí é muito relevante, porque nesse momento, obviamente que a gente quer tentar ao máximo segurar o emprego das pessoas, mas a gente quer também que essas pessoas sobrevivam a essa pandemia. Uma pandemia é um momento atípico, portanto temos que tomar medidas atípicas. Esse recurso federal, indo para a sua pergunta, o recurso federal que veio, como eu comentei aqui na minha apresentação, ele está aquém, de fato, do que a perda do Estado. Nós vamos perder, em abril e maio, perdemos 750 milhões de RCL e vamos receber aí 4 parcelas de 285. Então, se nós somarmos aí 2 delas, vão dar 570, que é inferior a 750 milhões. Portanto, é por isso, inclusive, que eu acho que essa união dos poderes que tem juntos diminuído aí a questão do 12º de custeio. Eu sei que todos nós aí estamos fazendo a nossa parte, né? A Lego está fazendo a sua parte, o Tribunal de Justiça, o MP, os tribunais de conta, a Defensoria Pública. Eu acho que está todo mundo aí de mãos dadas tentando entender que o recurso ele precisa ser drenado para a sociedade, o que não é fácil, tá? Mas a gente está conseguindo, as duras penas, a gente está conseguindo dia a dia aqui, com nossas economias, tentando preservar ao máximo o salário do servidor, que é o principal item da nossa pauta. Então, a gente acorda e a gente vai dormir com a preocupação de se vamos conseguir pagar o salário do servidor. É essa a nossa incumbência maior, é isso que nós estamos no nosso radar 24 horas. Os secretários de Fazenda, só antecipando aos senhores, já nos juntamos para tentarmos conseguir com a União mais recursos, para que esses recursos se estendam por mais de 4 meses. Então, essa é uma agenda que os secretários têm. Temos outras solicitações também com a União, que estamos fazendo conjuntamente, porque o Brasil todo precisa se unir, e a União, nesse ponto, precisa entender que nós não estamos fazendo nenhuma farra fiscal, né? Quando falaram que nós queríamos fazer farra fiscal, isso é, de longe, algo completamente uma ideia equivocada, porque, no fundo, o que nós queremos é apenas cumprirmos com os nossos deveres constitucionais de pagarmos, principalmente, os nossos servidores. Perfeitamente, secretária. Eu concedo a palavra ao deputado Tiago Albernaz por 2 minutos para o seu questionamento. Boa tarde, senhor presidente, a todos os novos pares. Obrigado, parabéns mais uma vez aí à nossa secretária Schmidt, que está presente aqui conosco na audiência pública. Secretário, eu aproveito a oportunidade para fazer também um questionamento referente a algo que já vemos tratando desde o início do ano passado nas nossas pautas, que relativo à cobrança do DIFAL, né? Essa diferença de alíquota aí que hoje a gente tem incidindo sobre os comerciantes e lojistas do nosso estado. E sabemos que nesse momento de pandemia aí, muitos dos comércios e lojistas do nosso estado têm passado muita dificuldade até devido ao fechamento das suas atividades, e sabemos que cerca de 30%, né, dos lojistas aí poderão não reabrir as suas atividades, retomar as suas atividades pós a pandemia, tendo em vista aí as dificuldades financeiras. Como é que a secretaria tem visto essa situação, né, de rediscutir essa situação dessa pauta, tendo em vista que a cobrança do DIFAL no nosso estado ela tem sido cobrada de forma inconstitucional, né, tendo em vista que não há legalidade jurídica hoje para a cobrança do DIFAL. A gente precisa muito rediscutir isso. A gente sabe que o Estado não está em momento de discutir abrir mão de receitas nesse momento, mas sabendo da pequena importância que o DIFAL representa na arrecadação do nosso Estado, como que a Secretaria busca discutir com o comércio que vem passando graves dificuldades nesse momento e que precisa emergencialmente de um suporte, né, e de um afago, muitas das vezes, do Estado quanto a essa situação, secretário. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Tiago, pela pergunta.
Primeiramente, se fosse inconstitucional, nenhum Estado poderia estar cobrando, e todos os Estados estão cobrando, que inclui Goiás. Se fosse inconstitucional, obviamente, a gente não poderia estar fazendo essa cobrança, como ela está sendo feita até hoje, e por todos os Estados. Então, essa pontuação não me parece que a gente esteja tão alinhado assim. Com relação às discussões sobre o DIFAL... Oi? Uma parte, secretária, só uma parte. Uma parte? Você quer uma parte? Isso, não entendi. Só um adendo, rapidamente, secretária. Tá. Porque quando eu digo que ela é cobrada de forma inconstitucional, é porque ela não foi, no estado de Goiás não foi aprovada lei complementar para a cobrança dessa diferença de alíquota. Foi se colocada essa diferença por um decreto do Executivo, algo que é inconstitucional, entendeu? Não é a cobrança da diferença de alíquota que é inconstitucional, e sim a forma como ela vem sendo cobrada no nosso estado, que não foi passada por lei complementar, e sim por um decreto do Executivo. É isso que o torna inconstitucional. Tá, muito obrigada pelo seu esclarecimento. Mas, de qualquer maneira, esse assunto já vem sendo tratado dentro da Secretaria há algum tempo. A Receita tem um posicionamento firme com relação a isso, que é igual a dos demais estados. E, como o senhor bem colocou, é verdade que toda a sociedade está precisando, está numa situação calamitosa, mas, no entanto, esse é um pedido que está vindo antes, inclusive, da pandemia, né? E, assim como o setor privado está numa situação calamitosa, o Estado também está numa situação calamitosa. Então, falar de abrir mão de receita é falar que não vai pagar os servidores. Eu não acho que isso seria muito apropriado, essa discussão, pelo menos nesse período de pandemia. Agora, essa discussão ela já vem sendo endereçada aqui na Secretaria, nós recebemos as pessoas, nós explicamos por que a gente entende que o DIFAL ele continua sendo cobrado, a gente quer dar competitividade às empresas aqui do estado de Goiás, e os casos em que a gente entende que não deveria ter sido feito o DIFAL, a gente retirou o DIFAL. Então, houveram pleitos que foram acatados. Tá? Então, nós temos, inclusive, uma lista dizendo quais são aquelas atividades que a gente acatou. Agora, essa discussão é uma discussão que ainda está ocorrendo, ela já estava ocorrendo antes da pandemia, ela vai continuar ocorrendo de uma maneira muito transparente, de uma maneira muito educada, de uma maneira muito, enfim, da maneira republicana e democrática como a gente estava levando as coisas aqui dentro. Tá? Então, ela vai continuar sendo conversada, tá, deputado? Mas, com relação a esse momento em particular, a gente não tem como abrir mão, obviamente, de nenhum tipo de arrecadação, porque a gente está numa situação de uma calamidade extrema também, o Estado. Perfeitamente, secretária. Solicitou aqui... Só para ter ordem de grandeza, essa é uma arrecadação de uns 15 milhões mês. Tá? Então, assim... Perfeito. Deputado Álvaro Guimarães, só para informar a Vossa Excelência que eu estou utilizando o telefone para fazer a transmissão. Se o senhor quiser mandar uma mensagem de texto para mim, eu consigo ver, mas eu não consigo atendê-lo nesse momento, porque o telefone eu estou utilizando na transmissão da sessão. O deputado Vinícius Cerqueira solicitou uma questão de ordem. Passa a palavra a Vossa Excelência, deputado Vinícius Cerqueira. Presidente, pela ordem, apenas para agradecer à secretária pelos esclarecimentos e pedir a ela para que a gente possa voltar em breve a tocar nessa pauta mais uma vez. E muito obrigado sempre pela atenção. Com toda certeza, deputado Thiago. O senhor é sempre bem-vindo aqui para a gente conversar sobre DIFAL e qualquer outro assunto que, porventura, possa ter na sua agenda. Perfeito. Eu concedo a palavra para o seu questionamento ao deputado Vinícius Cerqueira. Senhor presidente, era só para avisar aquela questão de ordem lá anterior das 15 horas, mas aproveitando aqui a deixa aqui, eu estou relatando um projeto de autoria do deputado Thales Barreto sobre um incentivo, uma emergência, um auxílio emergência aí para os produtores da cultura, também do esporte. E sei que o deputado Thales tem falado muito com a secretária sobre isso. E até para que eu não coloque o governo em situações
que talvez não tenha como sancionar essa lei. Queria explicação aí da secretária sobre essa questão, se é possível o governo estadual tem margem para isso, porque o pessoal da cultura e do esporte, devido a essa paralisação, ela tem sofrido muito aí, porque são atletas de alto rendimento que vivem aí desses auxílios, são os artistas que vivem da música, e eu queria ouvir dela realmente sobre essa afinação, até depois vou mandar o relatório aí no WhatsApp da secretária para que a gente possa afinar e, se for para prosperar isso, que seja realmente de forma legal, para que o governo não tenha que vetar algo que saia aqui da Assembleia com impeditivo de pagamento legal. É isso, para aproveitar aí essa audiência. Deputado Carlos Cabral, eu gostaria de questão de ordem aí para conversar e fazer uma pergunta para a secretária. Perfeito. Antes de passar a Vossa Excelência, deputado Charles, eu queria só informar os senhores que a secretária tem um outro compromisso agora às 15h30, então o último questionamento eu vou conceder agora a Vossa Excelência, deputado Charles Bento, e em seguida a secretária responde a Vossa Excelência e ao deputado Vinícius de uma vez só. Então, com a palavra para o questionamento, Vossa Excelência, deputado Charles Bento. Deputada secretária, boa tarde. Boa tarde. Como vai, deputado? Secretária, eu vou perguntar para a senhora pela terceira vez e gostaria que, pelo menos, que numa dessas 3 vezes que perguntei para a senhora me respondesse pelo menos uma. É a questão do projeto de lei que nós, deputados, aprovamos em 2017, que é a isenção de IPVA para as autoescolas, projeto esse que ainda ele está em vigor, ele não foi revogado e nem venceu, e até hoje a senhora não me deu um parecer sobre isso, porque, justamente, igual a senhora falou que abrir mão de receita, nesse momento, é muito complicado. Mas esse caso em específico não é abrir mão da receita, é cumprir a lei. Eu quero saber da senhora como a senhora pretende cumprir essa lei, porque não foi cumprida e os documentos dos veículos já começaram a vencer desde o mês de março. Então, as autoescolas estão passando por um problema muito complicado financeiro nesse momento. A lei exige que foi aprovada pelos 41 deputados, unânime, em 2017, e depende somente da Secretaria da Fazenda mandar a relação para o DETRAN para que esses veículos sejam isentos, como foi em 2017, 18, 19 e agora em 2020. Até hoje nós não tivemos um parecer da Secretaria da Fazenda. Olha, deixa eu responder claramente aqui o seguinte, o nosso ainda tem um parecer da PGE fazendo questionamento. Sobre o Ministério Público fez um questionamento, então é aí que estamos. Então, assim, eu já fiz essa resposta antes, mas eu enfatizo e faço questão de responder novamente, porque talvez não tenha ficado claro na minha primeira resposta, na outra audiência, quando o senhor me questionou. Então, equacionada a questão dentro do Ministério Público, dentro da PGE, a gente pode fazer valer a lei, mas, enquanto isso, não dá. Isso é a resposta para o deputado Charles Bento. Para o deputado Vinícius Cerqueira, a gente precisa, deputado Vinícius, saber de onde vai sair a receita, só isso. De onde sai a origem do recurso? Está dizendo isso? Porque tudo isso aí, segundo a lei da responsabilidade fiscal, para toda despesa que for levantada, a gente precisa saber a origem desse recurso. Se estiver sendo apontado a origem desse recurso, então a gente pode fazer uma análise concreta. Agora, não tendo sendo apontada a origem do recurso, a gente não tem como fazer uma análise, porque, de fato, a gente não tem recurso. Como eu tenho colocado aqui, a gente não tem recurso, e agora, nesse período de pandemia, tivemos uma queda da receita corrente líquida de 750 milhões de reais. Então, fica muito complicado a gente... eu entendo que a sociedade está sofrendo, e é por isso que os secretários, isso não é exclusivo de Goiás, os outros estados também, nós secretários, estamos indo, através do Concefaz, indo ao governo federal, indo à União, para tentarmos aí mais financiamentos, mais recursos para tentarmos solucionar as questões dos nossos pequenos e médios empresários aqui, e de forma geral, ou seja, isso não fica só em algum setor específico, isso engloba
todo mundo. Agora, tem o auxílio emergencial, esse auxílio emergencial, obviamente, ele pode estar sendo usado por qualquer um que entre dentro dos requisitos do auxílio emergencial. Eu tenho absoluta certeza que muitas das pessoas que estão aí no mercado de cultura, de esporte e de entretenimento e outros setores aí, e mais ainda, um mercado informal, que é um mercado que a gente precisa olhar também com muitos olhos, né? Está tendo uma ajuda federal de R$ 600 por mês. Pode parecer pouco para nós, que somos da elite do Brasil, mas ele não é tanto assim para quem não é da elite. Lembrando que a renda média do Brasil ela é um pouco acima do salário mínimo. Então, a gente precisa ter isso claro em mente, que nós temos uma péssima distribuição de renda no Brasil e que, portanto, R$ 600, aliás, é 3 vezes o Bolsa Família, tem aí uma amplitude grande dentro do Brasil. Senhores deputados, esgotado aqui o nosso tempo e o nosso horário, eu quero agradecer a presença de todos os senhores e senhoras. Quero declarar aqui prestadas as contas do primeiro quadrimestre de 2019 da Secretaria de Economia, feitas aqui nessa tarde pela secretária Cristiane Schmidt. Quero agradecer a presença dela e a disponibilidade por responder a todos os questionamentos feitos aqui pelos senhores deputados. Dizer que foi uma satisfação fazermos isso de uma maneira virtual, uma maneira moderna, porém, a nossa saudade de fazer isso pessoalmente para encontrá-la, poder fazer aquela conversa de pé de orelha, ela é muito importante, porque a cada vez que a senhora vai na Assembleia, a gente ainda consegue despachar várias coisas, como nós estamos, inclusive, esperando para despachar a situação lá de Chapadão do Céu, os nossos produtores lá que estão sendo assediados pelo fisco do estado do Mato Grosso do Sul. É verdade. Essa é uma situação, aliás, deputado, que a gente podia depois conversar melhor para eu saber como é que estão os andamentos aí junto com a PGE, se isso aí teve algum andamento, isso aí acho que é bem importante da gente voltar a conversar. Isso aí, se essa semana que vem o senhor está convidadíssimo a vir aqui, ou por videoconferência, ou pessoalmente, eu estou vindo sempre aqui à secretaria, para nós tentarmos aí continuarmos com esse assunto, que eu acho que é sumamente relevante. Perfeitamente. Eu agradeço a senhora pela presença, agradeço os técnicos, servidores da secretaria, agradeço os senhores deputados e deputadas. Declaro encerrada a presente sessão, pedindo a Deus que abençoe a todos, se cuidem aí com o coronavírus. Um grande abraço e boa tarde a todas e todos.